Também com os irmãos. Abram comigo, meus irmãos, a Bíblia em Jó 29. Irei fazer uma breve leitura dos versos 2 ao 5. Para quem não sabe onde está Jó, encontrando Salmos, um livro antes. Jó, capítulo 29. Farei leitura dos versos 2 ao 5. Mais uma vez, meus irmãos, eu digo que essa palavra irá falar conosco, eu creio, principalmente a mim. Creio que talvez muitos dos irmãos e irmãs que aqui se encontram estejam passando por algum momento que a palavra de hoje irá lhes de encontro, meus irmãos, irá fortalecê-los. Mais uma vez, Jó 29, 2 ao 5. 29, capítulo, versículos 2 ao 5. Creio que todos acharam. Assim diz as Sagradas Escrituras: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Curvem vossas cabeças, meus irmãos, irei fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, hoje estou incumbido de falar da Tua Palavra e falar do Teu Evangelho e falar da Tua mensagem, Deus. O Senhor bem sabes o temor que tenho ao Senhor, ao Teu Evangelho, à Sua santidade. Por isso, meu Deus, eu peço licença, eu peço permissão para falar da Tua Palavra aos Teus filhos, pedindo ao Senhor, meu Deus, de maneira humilde, para que o Senhor, em minha vida, sobrecaia o Teu Santo Espírito e que o Senhor, meu Deus, interceda por mim para ministrar a Tua Palavra, me dando sabedoria, discernimento para transmitir aquilo que o Senhor quer. E como sempre eu digo, meu Deus, o que importa para mim é que o Teu nome cresça, meu Deus, e que na mesma proporção o meu nome diminua, para que seja o Seu nome engrandecido, meu Deus. Por isso, meu Pai, o maior prazer é que essa palavra, meu Deus, produza frutos nos corações de todos, a começar pelo meu. E que o Teu nome, meu Deus, saia, como todos os dias dessa casa de oração, glorificado, exaltado e adorado por todos os Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glorificando a Deus, podeis aceitar, meus irmãos e minhas irmãs. Como alguns irmãos já me viram aqui, ter esse privilégio de ministrar a palavra de Deus, basicamente eu uso duas mensagens as quais eu vejo na cruz. Eu vejo a mensagem de Cristo, a qual nos convida a vir para Ele através do sofrimento, através do padecer por Cristo. E também, meus irmãos, vejo nessa mesma mensagem o sentimento de perseverança. As minhas mensagens, elas versam sempre sobre esse mesmo assunto, praticamente: perseverar e buscar a cruz de Cristo. Se vocês olharem, talvez tenha uma ou outra, mas 99% do que eu subo aqui no culto para falar basicamente isso. E vinha me tocando muito, meus irmãos, a falar sobre uma mensagem para fortalecer muitos irmãos na fé, para dizer para os irmãos que eles não estão sozinhos na situação que eles se encontram. No final, irei descrever duas mensagens para dar mais forças a vocês, mas eu queria um personagem para talvez representar o maior sentimento e sinônimo de perseverança. E nós temos o maior personagem, o maior de todos, que é Jesus Cristo. A perseverança de Cristo nos dá a oportunidade de reconciliar com o Senhor, nosso Deus, de nos purificar de todo o pecado, para que possamos ter o privilégio da vida eterna. Jesus Cristo perseverou, Ele é o maior exemplo, porque Ele foi até o fim na cruz. A morte dele, como foi bem contada aqui, bem exemplificada pelo nosso irmão Décio, ele antes, nosso diácono, irmão Décio, ele disse na última pregação dele, que Jesus, antes de ser entregue aos soldados romanos, ele, de tal maneira, o estresse que ele estava vivendo naquele momento, na oração dele, ele suava sangue, caía gotas de sangue ao chão. Tamanho estresse, tamanha a aflição de Jesus naquele momento. E a medicina explica muito bem isso, essa questão que Jesus passou. E isso pode acontecer sim com o homem. E me fala, assim, a mensagem que Décio
falou na última ministração dele, tem tudo a ver também com o que eu estou falando hoje, porque Jesus Cristo sofreu muito na cruz. E o caminho, não somente só a crucificação, mas o caminho todo, desde a humilhação que ele passou, de tudo que ele passou, o trajeto até a Gólgota, né? Até o lugar onde a caveira, né? Então, os homens terrenos, como nós somos, não posso, como nós, comparar a Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de perseverança, porque ele foi até o fim, uma morte de cruz. Porém, eu tinha que encontrar um personagem que fosse como nós, homens assim, frágeis, talvez. E tem vários irmãos. Aqui eu podia falar sobre Paulo. Quantas vezes Paulo, prisões ele enfrentou e ele perseverou até o fim. Eu até queria colocar no slide aqui, na foto, o caminhar de homens ao ponto deles serem decapitados pelo Estado Islâmico, eles de laranja para representarem aqueles homens cristãos, e eles todos de preto, era numa praia. Eu achei muito forte a imagem, apesar de não ter nenhuma sangria, não ter nada, mas eu achei muito forte. Mas era um sentimento de perseverar, que eles estavam caminhando ao encontro da morte, porque sabiam que iam morrer, mas eles estavam perseverando até o fim. Então, eu estou dando exemplo agora recente, mas na Bíblia tem vários. Abraão, quando foi sacrificar, ele perseverou até o fim. Quando ele foi sacrificar Isaac, ele foi até o fim. Ele já ia com um punhal, né? Quase sacrificando a Isaac, e ouve a voz de Deus, do anjo, dizendo que não seria Isaac o cordeiro. Já uma mensagem que seria Jesus lá na frente, né? Então, eu não tirei em mente o nome de Jó. Então, se coloquei a mensagem hoje de Jó, meus irmãos, se é por algum motivo, é porque Jó realmente representa um sentimento de perseverança. Um sentimento que nós, irmãos, vamos aprender hoje a ter cada vez mais, para poder caminhar nessa fé que nós temos e poder não desanimar, independentemente do que nós vamos passar ou enfrentar. Então, Jó experimentou todas as adversidades que um homem poderia ter. Ele perdeu os filhos, as posses, tudo que ele havia de financeiro. Ele perdeu, meus irmãos, a saúde. Ele perdeu a paz. Houve as humilhações dos inimigos, né, que debochavam muito dele. Houve as críticas, inclusive dos amigos ali dele, né, ao redor dele. Criticaram muito ele. E mesmo ele, diante daquela situação que ele se encontrava, os amigos criticaram ele. A reprovação da mulher, quando disse a ele, né, para talvez blasfemar contra o Deus a qual ele servia. A mulher dele talvez era a pessoa que ele menos imaginasse que fosse falar o que falou, fosse agir da forma que agiu. E ali talvez ela não perseverou até o fim como Jó. Mas basicamente Jó não ouviu sua mulher, não, porque a mulher também dá muitas orientações ao homem, tanto que ela é descrita na Bíblia como uma coluna, mas naquela ocasião ela errou, como nós homens também erramos, né? E Jó perseverou ali. Então eu podia falar aqui da saúde de Jó, da enfermidade que ele passava. A Bíblia descreve que ele com caco de telha tirava partes da ferida dele, talvez uma espécie de câncer, uma hanseníase, alguma doença de pele. A questão da paz que ele tinha tanta, né? E também as humilhações dos inimigos. Nada pior do que você ver seus inimigos debocharem de você, duvidando talvez da sua fé, ou dizendo qual é esse Deus que ele serve, que está vendo ele passar por essa situação e ele não faz nada. A perda dos filhos, meus irmãos, essa dor é irreparável. Então, a parte financeira, que é também dificultosa, que estava numa situação como ele, de prosperidade, perder tudo. Então assim, meus irmãos, se há um exemplo para nós entendermos o que ele fez e para nós vermos o que ocorreu na vida de Jó, se há um exemplo na vida de alguém para a gente entender o que aconteceu, é Jó, como exemplo de perseverança. Então por isso que Jó foi a pessoa, foi o homem assim como nós, que eu encontrei na Bíblia como o maior representante dessa perseverança, a qual nós temos que buscar. E no dia de hoje, meus irmãos, vamos passar aqui a receita de como encontrar essa perseverança. Eu não conheço os irmãos, mas eu vou aqui descrever 3 pontos que no dia a dia de vocês acontecem. Não sei onde trabalham, muitos aqui não sei onde trabalham, infelizmente, mas não sei como está a situação na família, mas eu vou dizer para vocês que tem 3 pontos, não vão fugir desses 3, o que a vida de vocês está acontecendo. Na vida de vocês, meus irmãos, ocorre a provisão divina.
Deus age em nossas vidas para o nosso aprendizado e assim nos preparando para algo que Ele tem para nós. Tem coisas que acontecem em nossa vida que nós claramente vemos que é provisão de Deus. Tem coisas que nós vemos assim, tem aquela sensação que a gente tem e diz, olha, nossa, como Deus, tanto do bom quanto do ruim. Tem às vezes que você passa por uma situação de dificuldade e você fala, olha, eu sei que é Deus, você sente no seu coração. Então a provisão divina é algo que acontece em sua vida, é um dos 3 pontos. O segundo é a sua própria ação, é a ação humana. São as ações suas, meus irmãos. É aquela que é ao contrário da terceira que eu vou falar, que é a que eu vou mais me ater, que é o que agiu sobre a vida de Jó. Mas a segunda é aquela que você muitas vezes erra e quer dizer que é o inimigo, né? Eu dei aqui um exemplo que o pastor sempre dá, né? Vamos supor, você não estudou para fazer uma prova, né? Os jovens aqui que estão fazendo provas, daqui a pouco vão fazer, ou quem está fazendo faculdade aqui, os irmãos, irmãs. Então você não estuda para fazer a prova, aí você ora ao Senhor para que você saia bem na prova. Então, irmãos, vamos ser bem coerentes, sinceros, assim como foi Jó em sua vida, a sua integridade. A sua ação está propícia para errar mesmo, para você ir mal. Não há como você depois da prova tirar um 0, uma nota muito baixa, que é aquela que você não queria, e você dizer, olha, nossa, Deus não estava comigo. Mas, irmãos, Deus te deu sabedoria para você estudar. Ou uma pessoa que chegava atrasada como eu antigamente, muito atrasada. Eu saía tarde de casa, do trabalho, e queria chegar cedo no trabalho. Era para estar 1 hora no trabalho, eu saía 12h30, gastava 1 hora para estar no trabalho e queria chegar lá 12h30. Como que eu saía já de casa 12h30? Então tem as nossas ações também, meus irmãos. Então esse é o segundo ponto, a ação divina, que é o que Deus faz em nossas vidas, os livramentos que ocorrem, muitos livramentos. E a segunda que é a sua ação. Você erra, então isso também você tem que entender que algo corriqueiro em sua vida. É o segundo ponto. O terceiro ponto é... Deixa eu acabar a bateria. O terceiro ponto, meus irmãos, é o que aconteceu sobre Jó e é o que eu quero mais me ater, que é o objetivo dessa ministração. A ação do inimigo. Obrigado. A ação do inimigo. Satanás, assim como fez com Jó, tem legalidade neste mundo para fazer o mesmo na vida de muitos. É como eu disse, meus irmãos, o primeiro ponto foi a provisão divina. O segundo, suas ações. O terceiro foi o que recaiu sobre Jó. Esse terceiro ponto, meus irmãos, é o objetivo da ministração de hoje. E é o objetivo, meus irmãos, de falar para vocês que é um dos mais, assim, que nós temos que talvez respeitar e na maioria dos momentos orar. Satanás, meus irmãos, ele não quer ver a união entre as famílias. Ele não quer ver a união numa congregação como nós. Satanás, ele não quer ver você bem no seu trabalho. Satanás, ele não quer ver você sorrindo. Prova disso é o que ele fez com Jó. A prova disso é o que ele fez com Jó. Deus falou da integridade de Jó, né? Descreve que Jó, depois eu falarei um pouco sobre isso, que Jó era um homem íntegro, sincero, justo, temente a Deus, como foi falado aqui na palavra inicial. Então Jó preenchia todos os requisitos de um homem que andava sobre as ordenanças, sobre os mandamentos de Deus. É esses homens, é essas mulheres que andam nesses caminhos, neste caminho que Satanás está de olho. Satanás não vai querer buscar a vida daquele ímpio que já está perdido no mundo. Satanás não tem interesse de buscar aquele que já está perdido, porque a própria situação de vida dele já não precisa de um esforço para sair daquela situação, para tirar ele daquela situação, ou fazê-lo permanecer naquela situação. Aí vocês imaginam os vícios que existem, as situações que você vê de adultério, de perdição que os homens vivem, o próprio vício, o próprio pecado que alimenta a carne, e esses homens eles dão mais razão à carne, faz com que eles fiquem naquela situação. Satanás não precisa mais continuar fazendo eles ficarem ali, porque eles já estão alimentando-se e alimentados daquela carne. Então, meus irmãos, Satanás se preocupa com aquele irmão que é a luz, que irá ministrar a palavra do Evangelho para aquele homem que está perdido. Então, o que ele puder fazer, o que ele puder conquistar, o que ele puder apresentar para os irmãos que neste momento andam vacilantes na fé, ou andam fracos na fé, que podem em qualquer momento pegar e se apropriar do pecado e viver do pecado, ele vai fazer. Jó, ele não dava legalidade para Satanás fazer isso com ele, mas aconteceu na permissão de Deus de Satanás fazer tudo o que fez com Jó. Aí eu lhes pergunto, meus irmãos, você
tem vivido alguma situação, você tem passado alguma situação, pelo menos uma da que Jó passou. Você tem passado uma situação que seja de enfermidade, talvez você tenha esperado a cura, às vezes uma vontade de ser mãe, como as mulheres aqui se encontram, e não tem conseguido ser mãe. Talvez você tenha um problema de saúde que tem lutado todos os dias em oração, e não tem conquistado essa saúde, não tem voltado para você a saúde que antes você tinha. Eu quero dizer para os irmãos que tem inúmeros problemas que eu posso listar aqui. Eu falei da ordem de saúde, mas podia falar da ordem de financeira, onde você procura emprego e não consegue. Posso falar também da ordem familiar, que é a mais grave que eu acho, pastor André, uma das mais graves ainda, da questão da enfermidade. A parte familiar, meus irmãos, é uma das partes mais complicadas de a gente poder lidar nessa caminhada cristã. O tema é a perseverança cristã. No final, no último tópico, eu estou no segundo, mas vou falar o terceiro, quarto e o quinto. São bem breves eles. Eu vou descrever o que significa essa perseverança. Mas eu lembrei, agora que eu falei sobre famílias, sobre a família, tem problemas no casamento, problemas entre pais e filhos. Às vezes o pai ora pelo filho para que ele não dê trabalho, ele continua dando trabalho. Temos irmãos aqui, inclusive, dessa casa de oração, que tem vindo à casa de oração, buscar que o filho não tem ouvido o pai, e continua vindo a si mesmo. Isso é perseverança cristã. As drogas, meus irmãos, outra coisa assim, que é importantíssima a gente falar e a gente ficar atento. Ninguém está imune a ver um filho perdido. Se o pai prostrasse os joelhos no chão e orar ao Senhor, pedindo a Deus essa misericórdia, essa proteção da sua família, se ele esmorecer, fica totalmente muito perigoso acontecer isso. Mas se continuar firme, perseverando, creio que não acontecerá nada com seu filho. A família, como falei, o casamento, meus irmãos, quantos aqui podem, até inclusive os que nos assistem, ou irão nos assistir, com problemas conjugais, onde o casamento está por um fio, onde o casamento a qualquer momento pode acabar. Essas situações, meus irmãos, todas elas foram passadas por Jó. Ele teve problemas de saúde, ele teve problemas na sua questão conjugal, né, com a sua esposa, pediu para ele amaldiçoar o Deus a qual ele servia, filhos ele perdeu. Tudo isso nessa caminhada. Como eu disse também, questão de emprego, você tem procurado emprego, a sua questão da sua situação financeira hoje não é das melhores, você já teve melhor, e você continua vindo à casa do Senhor, continua orando. Isso é perseverar cristão. Às vezes você é perseguido no trabalho. Quantas injustiças acontecem conosco, meus irmãos? Mas enfim, eu quero falar 2 pontos. Se você está passando por a situação que você se encontra, não sei, eu sou muito pequeno para saber o que você tem passado. Vocês que nos assistem, vocês têm passado pelo que vocês passam, a situação que vocês se encontram, não sei. Mas o Deus Criador dos céus e da terra sabe. E esse mesmo Deus, se Ele sabe que você está passando por essa situação, e se Ele permite que você está passando por essa situação, que você passe por essa situação, é porque assim como Jó, você vai suportar. É assim, e assim como Jó, você vai perseverar nessa fé que te move, meu irmão. E assim como Jó, você vai chegar ao final, glorificando a Deus, exaltando esse Deus Todo-Poderoso, que em todos os momentos está do seu lado, seja nas horas boas ou ruins. Glórias a Deus. Eu queria dizer para os irmãos que Jesus, no dia de hoje, está convidando cada um de vocês, está convidando cada um de nós a persistir na fé, assim como fez Jó, a andar no caminho que Ele tanto nos convida. Não é um caminho, meus irmãos, que vai ser bênçãos e mais bênçãos. É um caminho, meus irmãos, onde a palavra perseverança foi um atributo não somente dos apóstolos, não somente dos irmãos na fé que nós tivemos, que foram entregues a leões no Coliseu, a que foram entregues agora aos Estados Unidos. A todos nós, essa perseverança, ela é necessária na caminhada cristã. O terceiro tópico, meus irmãos: Jó era íntegro, sincero, temente a Deus, desviava-se de todo o mal. Essas palavras são do Criador, é do nosso Deus, tá? A Bíblia.
E talvez nós, irmãos, pensamos assim, nós estamos tão difíceis, né, de chegar a essa integridade de Jó, essa temência a Deus, essa vontade que Jó tinha de praticar o bem. Você se reconcilia com Deus, meus irmãos. Cada um de vocês se reconcilia com Deus no momento que você prostra seu joelho. Você se iguala a Jó quando você prostra seu joelho na sua noite ou no seu dia e pede perdão a Deus dos seus pecados. Você se torna íntegro, assim como Jó, quando você passa a orar a Deus e pedir a misericórdia dele sobre a sua vida. Aí, meus irmãos, por que você se torna igual a Jó? Porque você é purificado pelo pecado. Quando Deus diz que Jó era íntegro, que Jó era um homem temente a Deus, é porque não se enxergava pecado algum em Jó. E talvez nós, olhando assim, eu sou um homem tão pecador, eu sou uma mulher tão pecadora. Quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que você é pecadora, você automaticamente descreve: Deus, age sobre mim com a tua misericórdia. E você passa a ter vestes limpas para andar como Jó andou. Glórias a Deus. O quarto tópico, meus irmãos, eu quero reforçar que na caminhada cristã seria muito bom se nós tivéssemos somente coisas boas. Imagine se cada um de nós tivesse aceitado a Cristo e deixasse de sofrer. Imagine, meus irmãos, se a partir do momento, eu não sei se conhecem, vocês conhecem a minha história, mas o pastor sabe, muitos aqui não sabem. Quando eu aceitei a Cristo, na verdade eu tinha aceitado em 2010, mas quando eu me reconciliei com o Senhor, foi um momento que o pastor me chamou aqueles que queriam se reconciliar com o Senhor, que era aqueles que caminhavam com Cristo e por algum motivo parou de caminhar, como foi o meu caso. Fiquei 5 anos afastado. E glórias a Deus por ele não ter morrido nesse período, porque eu estava distante dos caminhos do Senhor, não estava com esse entendimento que hoje possuo. E eu perdi meu emprego, meus irmãos, assim como eu reconciliei com o Senhor Jesus. E eu falo dando risada isso. Falo dando risada porque é o seguinte, meu irmão: meu emprego não é nada nessa terra que me faça tirar o sorriso de dizer que eu amo o Senhor Jesus. Então, que perca meus empregos, igual um amigo meu perdeu o dedo dele recentemente devido a um choque elétrico. Ele até falou: vão-se os anéis, tem um ditado, vão-se os anéis ficam os seus dedos, né? O dele ficaram os seus anéis, e foi o dedo dele. Era estranho falar, mas ele glorificando a Deus, porque ele podia falar muito bem, podia ter perdido a minha vida, que é o bem não é. Mas tanto que a Bíblia descreve, é melhor você perder um membro, né? Entrar com um olho apenas, ou talvez até cego no céu, do que com um olho sendo um pecador, né? Você vai para o inferno. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta seguinte: se aceitar a Jesus ou se reconciliar com o Senhor fosse algo que parássemos de sofrer, então quer dizer, cada um de vocês estão aqui, vocês somente estão servindo ao Senhor, somente estão vindo à casa de oração, ou quem nos assiste, somente está ouvindo essa palavra, ou se interessando por algo cristão, por alguma mensagem de Cristo, fosse por apenas porque parou de sofrer, porque vai ter esse privilégio de parar de sofrer. Eu vou dar a resposta, meus irmãos, mas na verdade eu vou fazer uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, vocês não conseguem imaginar que existem igrejas hoje, casas de oração, pregando justamente essa mensagem de venha para Cristo e pare de sofrer? Ou é mentira minha? Só basta vocês de madrugada, se tiverem um tempinho às vezes nas orações, colocar em algum canal que passa algumas igrejas, vocês sabem, eu não quero me referir aqui por respeito, mas existem grandes igrejas, e essas grandes igrejas pregam justamente mensagens: venha para Cristo e passe a ter riquezas, venha para Cristo e sua família vai ser liberta de tudo que você possui, do que ela tem de ruim. Essa é a mensagem que hoje em dia nós vemos nas grandes igrejas, pastor. E quero fazer uma pergunta para você, e é uma pergunta que eu vim há mais ou menos umas 2 semanas fazendo para mim mesmo: haveria algum mérito em declarar ser cristão caso fôssemos chamados para Cristo não pela cruz, e sim porque traríamos para nós bênçãos e mais bênçãos? Que privilégio, meus irmãos, haveria em dizer que é cristão, sabendo que somente bênçãos recaem sobre a vida daqueles que são cristãos? Que privilégio, meus irmãos, que mérito teria dizer que é cristão? E penso eu, pior é ver pessoas que não são cristãos, andando nessa mesma linha que eu acabei de falar, pessoas que se dizem
que não querem aceitar a Cristo, não aceitando a Cristo, vivendo no sofrimento. Mérito teriam eles, porque nem naquele sofrimento que eles estariam passando, mudaram a opinião deles. Por quê? Porque se apenas os cristãos, servindo a Cristo, andando no caminho, recebem bênçãos, não passam sofrimentos nessa terra, é sinal de que tem algum interesse por trás disso. E é o que essas igrejas mais pregam. É o que essas igrejas, infelizmente, mais colocam na cabeça dos irmãos. Venham para Cristo, para você ter os seus celeiros cheios. Venham para Cristo para você ter o melhor carro, ter a melhor casa. Então, Deus separa apenas para os cristãos as coisas boas. Os cristãos não experimentam coisas ruins. E é isso, meus irmãos, que eu quero trazer nessa mensagem, que é praticamente agora esse final desse tópico e o último, que é o quinto. O que quero dizer para os irmãos é que é absolutamente normal o cristão sofrer. O cristão que pensa, vou aceitar a Cristo e vou passar a não sofrer na minha vida. O cristão que pensa que vai subir, talvez aqui no púlpito, e não vai ser provado, e não vai ser moldado, tanto pela provisão divina, que não vai ser, talvez, às vezes testado por Satanás, porque Satanás não conhece, meus irmãos, onde você vai chegar. Ele não conhece os seus pensamentos, ele não tem esse poder. Ele tem o poder de maquinar tudo que está ao redor de você, colocando as opções, colocando, talvez, as oportunidades para você errar. Talvez é aquela mulher que te apresenta no trabalho que você diz, e agora? Fique de olho. Talvez é aquele valor que caiu na sua conta errado, ou aquele dinheiro que você encontrou, que você às vezes sabe quem é o dono, e você diz, não, agora é meu. A própria justiça dos homens condena quem acha dinheiro na rua e não devolve. Correto? Eles dizem que tem que devolver para a autoridade policial. Mas é crime. É crime, por incrível que pareça. Então, meus irmãos, que essa ideia de que ser cristão é não padecer, essa ideia de ser cristão, de aceitar a Cristo, é aproveitar o bom e o melhor dessa vida, meus irmãos, a gente tem que esquecer essa ideia. Esquecer, porque não é esse o chamado de Jesus para nós. O chamado de Jesus para nós é totalmente o contrário disso. Eu não quero dizer, meus irmãos, que a tua vida aqui vai ser só sofrimento, só aflição. Não quero dizer que você só vai passar o que Jó passou, nesse período que ele passou de sofrimento. Inclusive, deixando muito claro que é uma das coisas mais importantes dessa ministração, é que o mais importante na situação que você se enquadra, se você está passando por aflição ou uma dificuldade, qualquer que seja, daquelas que eu falei que Jó passou, o que mais importa é que você não blasfeme o nome do Senhor. O que mais importa é que você continue perseverante em sua fé, declarando o amor que você tem pelo Senhor, e você vai sair como Jó saiu, vitorioso. Se vai sair com feridas, sem feridas, não sei. Mas eu te garanto, meus irmãos, que a situação que você se encontra, se você usar a perseverança cristã, que é necessária entre todos os cristãos, porque muitos morreram por nós, inclusive, muitos morreram em favor da obra. Jesus morreu por nós, mas muitos morreram em favor da obra. Nós, a princípio, estamos sendo poupados disso. E nós temos que já usar essa mesma perseverança de até o fim, para continuarmos aproveitando esse privilégio de servir ao Senhor. Quero falar o último tópico. Tem uma frase que todo mundo conhece, que é não diga o problema. Eu quero falar sobre isso. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Essa frase eu queria falar. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Essa frase eu já conheço desde quando eu não conhecia de fato como hoje conheço o Senhor Jesus. É uma frase talvez mundana, Assim, mundana eu falo, muitos foi criado talvez por um homem, talvez que não conhece Jesus ainda, apesar de falar sobre Deus, Mas ela descreve o seguinte, meu irmão: quando vem um problema para nós, quando nós estamos de frente de um problema, aí, meus irmãos, qualquer ordem seja, familiar, financeira, saúde, qualquer um, posso esquecer que alguns irmãos sabem que eu me refiro a todos, e pode ser que seja um de vocês aqui passando por esse problema, que eu não sei qual é, mas o Deus sabe. Então você hoje tem o privilégio e a oportunidade de dizer para esse problema que você tem um grande Deus. E não somente esse problema, meus irmãos, pode ser a tua aflição. Diga a essa aflição que você tem um grande Deus. Diga a dor que você está sentindo nesse momento, talvez por uma perda de um ente, talvez por uma enfermidade de um familiar, de um filho, a falta do trabalho. Diga tudo isso que você tem um grande Deus.
Diga ao sofrimento que você está passando neste momento que você tem um grande Deus. Diga ao inimigo, ao acusador, aquele mesmo que testou Jó, que você tem um grande Deus e que nada, absolutamente nada, irá lhe afastar de Deus. Absolutamente nada irá lhe tirar o caminho da santidade, da integridade, o caminho da fidelidade ao Senhor. Pois o que te move ao Senhor, você que nos assiste, pois o que te move ao Senhor não é o que está sendo pregado nessas igrejas, não é a prosperidade, não são as riquezas, não são a tua saúde, não são os teus filhos que estão às vezes passando por problemas que você não sabe como resolver, não é o teu conjugal que te tira o sono sem saber se hoje você volta casado. Não é nada disso que te move ao Senhor, e sim o amor que você sente por Ele. É o amor que você sente a Deus que te move ao encontro dele. Esse mesmo amor que fez com que Jó, em todos os momentos que ele passou, não blasfemasse, permanecesse firme na fé, com a perseverança cristã, a perseverança que nós todos devemos manter. Finalizo agora, meus irmãos. Diga não somente aos problemas, mas a tudo na vida, tá? Não diga somente aos problemas, mas a tudo que você tem passado, tem vivido, que você tem um grande Deus. Diga aos seus amigos, seja qual for, seja aqueles que já te viram na vitória ou na derrota, e nesse momento estão te vendo na derrota, diga a eles que você tem um grande Deus. Eu iria falar duas palavras, duas mensagens bíblicas, mas eu vou só descrever quais eram, meus irmãos. Não vou falar, tá? Depois os irmãos leiam. Não precisa abrir a Bíblia, eu só vou falar o que cada mensagem diz. Mateus 24:13 fala sobre perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança, meus irmãos, é o que une esses homens que estão sendo decapitados, infelizmente, neste momento. É o que nós devemos orar para que esses homens, para que Deus envie anjos ao redor desses homens, para que eles não sejam, para que não seja mais derramado sangue cristão. E Hebreus 13:5 descreve que Deus é conosco. Essa sua caminhada, meus irmãos, a situação que você se encontra, você não está sozinho. Você tem que saber que você tem aqui os pastores, né? O pastor André, o pastor Toninho, os diáconos também, homens de Deus, separados por Deus, para que você também possa desabafar. O pastor André é o principal que você precisa desabafar se você quiser. Mas eu quero dizer que existe o Deus Criador, que está ao encontro no seu quarto escuro, na sua casa, que você prostrado no seu joelho, você tem a autoridade e a possibilidade de falar com Deus, mediante a confissão dos seus pecados, mediante a crença no nosso Senhor Jesus. Que esse Deus, assim finalizo, de infinita grandeza, bondade e amor, plante sempre em nossos corações a perseverança para que jamais desistamos de nossa fé, do caminhar com Cristo. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Pai Celestial, meus irmãos, por essa oportunidade. Assim finalizo, agradecendo aos irmãos pela paciência, pela atenção, e pedindo aos irmãos para que toda honra e toda glória, todas as palmas sejam dadas ao Criador, ao nosso Deus eterno, ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor.